Recrutamento e seleção é a gente cuidar do técnico e do comportamental. O técnico é a experiência, o comportamental é muito do que a gente vai versar aqui, que é a minha maior especialidade, a minha maior pauta de estudo, de aprimoramento e de entrega para o mercado. Então, isso vocês vão dar um mini mergulho. Desenvolvimento também, né, que é como que a gente ajuda a desenvolver pessoas, como que a gente treina essas pessoas, como que vocês vêm treinando no dia a dia, mesmo que seja sobre questões técnicas do negócio de vocês, como que vocês ajudam uma pessoa a performar mais, a se desenvolver, a ser alguém melhor em primeiro lugar, em segundo lugar, um profissional melhor, com performance mais alta. E a retenção e engajamento também. Atualmente, o termo retenção ele tem sido substituído no mercado por engajamento, por isso que eu botei aquela barra ali, mas a gente usa muito ainda, né, como reter, mas tem sido substituído pelo lado de que o reter soa que a gente precisa, o reter a gente precisa fazer força para segurar, né? O engajar é uma vontade própria da pessoa de querer ficar no teu negócio. Então, da mesma forma, a gente precisa cuidar de questões técnicas e de questões comportamentais, e sempre a calibragem ali, em relação à segmentação e o tamanho do teu negócio também, para entender que micro ou macro processos tu precisa implementar, mas independente do tamanho do negócio, mesmo que muito pequeno, é importante tu cuidar de gente, cuidar também de questões comportamentais, que atualmente um talento está muito mais atrelado às suas questões comportamentais e soft skills do que ao seu conhecimento técnico. Então, aqui só uma provocação nos currículos, né, para que vocês possam refletir sobre quem continua contratando por currículo, quem ainda analisa currículo quando está olhando, né, mas porque a gente contrata as pessoas por currículo, né, pelas habilidades técnicas, mas a gente demite por falhas comportamentais. Essa é uma máxima do mercado há um tempo já, tá? Isso está muito claro. Então, muitas vezes a gente, né, pegando aquela imagem ali, a bailarina vem para uma entrevista com a gente, nos conta que bate um bolão, que ela é super boa nisso, mas quando a gente vai ver na prática, ela, na verdade, é muito mais delicada do que a posição exige, ela gosta de um outro ritmo, de uma outra dança, ela não adapta tão bem ali, enfim, né? Então, a gente, enquanto recrutadores e contratadores e gestores de negócio, é que precisa poder entender e mapear com mais precisão as pessoas que estão chegando para trabalhar no nosso negócio, para que a gente acerte melhor na boa alocação. E a gente não necessariamente tem que responsabilizar isso para a pessoa que está se habilitando para o nosso negócio, porque essa pessoa, às vezes, ela está ou desesperada por um emprego, está muito ansiosa para poder entrar, enfim, a gente sabe tudo que permeia o encontro de um emprego para uma pessoa, né, tudo que pode estar por trás. Então, a gente, enquanto gestores de negócio que queremos resultados melhores do nosso negócio, escolher pessoas certas, é que precisa se munir de ferramental de fato funcionar para estar alocando as pessoas de maneira mais adequada. E para isso, para a gente parar de demitir por falha comportamental, a gente precisa fazer o tema de casa de passar a contratar por questões comportamentais. Porque a nossa tendência é não precisar mais estar demitindo por questões comportamentais, ou mesmo que isso siga, porque não tem mágica, vai continuar. Pessoas é algo bastante complexo mesmo, mas a gente vai reduzir bastante, tá? É para intervir na redução. Então, ó, de novo, aqui mais um dado para vocês: a cada 5 demissões, 3 são por razões comportamentais, né? 11% das más contratações correspondem à falta de competências técnicas, enquanto 89% são devido à escassez de soft skills, que é as pessoas não têm a conduta, o comportamento, a proatividade ou atitude ou o estilo comportamental que a gente gostaria para aquela posição. E quanto que isso custa, né? A rotatividade custa muito caro no Brasil. Na verdade, é um custo silencioso, às vezes, que a gente nem para balizar, a gente lida no piloto automático e não para balizar o quanto que de fato custa, quanto que custa, vai muito além de uma simples, que já é caríssimo para nós, né? Rescisão, mas vai além da rescisão, é todo o tempo de treinamento que tu levou naquela pessoa, todo o tempo de contratação que tu vai ter para a próxima pessoa, todo o tempo de treinamento de novo para uma nova pessoa, né? É a imagem da tua empresa enquanto marca empregadora, até para o teu cliente, demonstrando muita rotatividade de gente. Então, o custo é alto de verdade, se vocês botarem na ponta do lápis cada vez mais, né?
Ainda mais com os encargos que a gente tem que ficar refém aqui no Brasil, que é difícil. Então, assim, aqui paginando para vocês as diferenças exatas de hard skills e soft skills, só para que vocês entendam. Então, as hard skills são as competências técnicas. É tudo que compreende o nosso currículo, a nossa formação clássica de universidade, faculdade, cursos técnicos, MBAs. Tudo que a gente faz de formação técnica, tá? E as nossas soft skills são as nossas competências comportamentais e habilidades socioemocionais, tá? É tudo que compreende o nosso comportamento, os nossos principais talentos, né? O que que a gente tem de melhor, o que que a gente faz de melhor está relacionado às nossas soft skills. Atualmente, um talento está muito mais relacionado às suas soft skills do que às suas hard skills, porque o mercado vem preferindo treinar em termos técnicos do que em termos comportamentais. E com isso vem se munindo para poder contratar pessoas que, em termos comportamentais, já estejam mais preparadas, tá? Essa é a intervenção principal. Não que não dê para a gente desenvolver em termo comportamental, óbvio que dá, já vi transformações maravilhosas, mas a gente tem que ter consciência que a própria pessoa, o colaborador tem que querer muito e requer investimento. Tá? A gente precisa dessas duas variáveis, que é não adianta a gente, enquanto gestor, querer. Esse colaborador tem que querer muito e a gente precisa investir nesse desenvolvimento também. E também vem um talento mais atrelado aos soft skills pela mudança na educação que a gente vem recebendo, onde as formações vêm se tornando cada vez mais fluidas, mais líquidas, as pessoas vão tendo mais carreiras ao longo da vida, isso está muito mais autorizado. Já existem estudos falando que uma criança, por exemplo, de 8 anos de idade hoje, ela tem a tendência de ter 5, 6 carreiras ao longo da vida dela como tendência. Né? Então, a gente não vive mais aquele tempo dos nossos pais que tu fazia uma formação nossa, tu tinha que ficar refém daquela formação, tu investiu muito naquela formação e tu ficava mesmo que tu não gostasse mais. Hoje a gente vive outra era, que coisa boa, muito mais livre, onde não importa, se eu fiz uma formação e não quero mais fazer isso, eu posso mudar de carreira. Todo o conhecimento que eu adquiri, ele sempre vai ser utilizado, né? Sempre vai ter utilidade se eu souber fazer o uso disso, tá? Então, é por isso que a gente dá cada vez mais luz a soft skills, que é o que tem a ver com comportamento, competências comportamentais. Todos nós nos formamos, temos algumas competências comportamentais que são as nossas habilidades principais e outras menos, né? Toda vez que a gente vai mapear perfil, que hoje é possível a gente mensurar, levantar competências comportamentais no mercado, as minhas e as de cada pessoa da minha equipe, por exemplo, para eu fazer correlação, até para entender como é que eu posso fazer uma gestão melhor do meu time, né? E não existe, obviamente, que as pessoas ainda perguntam quando fazem uma aplicação de análise de perfil, passei, não passei no teste, não tem aprovação, reprovação. Todos os perfis são úteis numa organização. A questão é o que a gente faz com eles, onde é que a gente está alocando. Claro que eu passo a ter perfis mais indicados e menos indicados, quando eu sei o que eu quero daquela posição. E aí eu vou poder fazer uma correlação e ver quem que é o candidato ou colaborador que tem mais adesão em relação ao que eu estou querendo de fato. Né? A gente gosta de trabalhar com métricas sobre soft skills, que é a minha paixão, porque, como qualquer outra área da organização de vocês, financeira, comercial, dados, indicadores de vendas, enfim, ou de operação, ou de estoque que vocês tenham, como é que tu consegue fazer gestão? A partir do levantamento de dados. E a mesma coisa com pessoas. Quando tu consegue mensurar, tu consegue fazer gestão. A gente só faz gestão daquilo que a gente consegue ter um levantamento assertivo de dados e mensurar. E o primeiro ponto, né, que eu acho importante de poder estar trazendo, assim, sobre o porquê que é importante a gente, para as lideranças, em primeiro lugar, antes de pensar no time de vocês, que é super importante, que é essa nossa pauta, mas eu gosto de trazer reflexão para vocês, enquanto lideranças também, o quanto que é importante que vocês trabalhem no autoconhecimento de vocês, que vocês entendam quais são as principais competências comportamentais de cada um de vocês, onde estão os principais talentos de vocês, né? Onde eventualmente tu possa estar tendo uma atitude contraprodutiva, um estilo contraprodutivo de liderança, né? Ou o que é muito produtivo teu. Por quê? Porque a gente consegue controlar, como esse autor está dizendo, aquilo que a gente é consciente da gente mesmo.
Aquilo que eu não tenho consciência sobre mim, que eu ainda não me conheço, que eu não refleti sobre os impactos que esse comportamento, esse estilo comportamental de gestão tem, eu fico vulnerável, né? Eu não consigo fazer intervenção. Então, toda vez que eu tenho consciência sobre o que é um principal talento meu, ou o que eventualmente é um gap meu que seria importante eu estar desenvolvendo, eu consigo estar fazendo gestão e estar fazendo intervenção. É só vocês pensarem em qualquer feedback que vocês já receberam no trabalho de vocês, mas pensando num feedback que fez muito sentido para vocês, que alguém te falou alguma coisa sobre tu enquanto profissional, sobre a tua liderança, e que de fato fez muito sentido e tu parou para refletir, nossa, isso faz muito sentido mesmo. Eu realmente, se eu mudar esse ponto, eu tenho potencial de voar muito mais, sabe? É disso que a gente está falando. É quando a gente consegue aproveitar um insight, uma luz que nos traz sobre quem a gente é e quais os impactos do nosso perfil comportamental na nossa gestão, né, e na nossa liderança também. Gosto de trazer um comparativo aqui, que é em relação à inteligência artificial versus a inteligência emocional, e mais porque eu vou estar falando de tecnologia, né, e de levantamento de dados sobre pessoas, e para isso requer tecnologia, e as pessoas, principalmente da área de pessoas, têm muito receio em relação às evoluções nesse sentido, né, o quanto que a inteligência artificial vai estar tirando postos de trabalho, e, na verdade, até então, a gente não sabe como vai ser o presente bem pertinho ao futuro, mas até então a maioria dos postos de trabalho que a inteligência artificial tirou são pontos repetitivos e não realizadores, tá? Uma média de 70% deles, tem algumas exceções também. Então, a gente entende que o ser humano é digno de muito mais do que isso, né? Do que cargos repetitivos e não realizadores, que eles são necessários também, mas provavelmente essa tecnologia vai seguir, vão seguir aparecendo substituições nesse sentido. No entanto, a maioria das demissões, quando a gente viu, se dão por questões de inteligência emocional, né? Está o castelo de cartas ali caindo, porque, na verdade, mais de 80% das demissões acontecem por questões comportamentais, por falha na inteligência emocional das pessoas. Então, a gente brinca que o verdadeiro assassino de empregos é a inteligência emocional, né? Não necessariamente a inteligência artificial, só para trazer uma reflexão aqui para vocês, o quanto que às vezes as próprias pessoas, por não conseguir fazer gestão do seu comportamento, é que acabam não conseguindo manter a sua empregabilidade também. E a gestão estratégica de pessoas é para vocês pensarem assim, ó, quanto mais eu tenho, sabe aquele profissional que tu tem que tem alta performance, que é alguém que na maioria do tempo te atende bem, trabalha bem, entrega resultados para o teu negócio, é um parceiro teu de trabalho efetivo, que tu confia, é quando a gente está falando em alta performance, quando tu está satisfeito. Quando tu te depara com uma pessoa que demanda muito tempo da tua gestão enquanto liderança, tem que te acender um sinal vermelho, porque é provável que essa pessoa não esteja bem alocada, tá? Ela não vai ter as competências necessárias que essa posição da tua empresa está exigindo. Então, sempre que demandar muito tempo teu de gestão, mais do que o de outro colaborador que flui bem, que tem performance, é um sinal de alerta para ti. É pensar, será que essa pessoa está bem alocada? Sabe quando tu tem que ficar dando o mesmo feedback mais de uma vez, quando tu vê tu tá de novo com aquela pessoa colocando as mesmas coisas. Então, é porque aí tem que acender uma luz vermelha e pensar, bom, não sei se é essa pessoa certa para essa posição. Então, eu preciso intervir nessa pessoa, sempre que está te demandando mais. Vou falar bem pouquinho para vocês, só para vocês entenderem, não é tanto o universo de vocês, mas para vocês entenderem o conceito macro de People Analytics, né? Que é o levantamento de dados acerca de pessoas, que é uma tendência hoje que as organizações vêm fazendo. Não precisa ser, às vezes é feito de projetos muito simples, que é um simples levantamento de dados sobre pessoas que podem ser dados objetivos e concretos, até dados mais subjetivos, como de questões comportamentais. E People Analytics nada mais é, né? Antes, trazendo um contexto histórico, as empresas sempre buscavam ganhar performance e eficiência tanto na operação, no marketing, nas vendas financeiras, e a implementação de levantamento de dados sobre pessoas nada mais é do que a área de pessoas se tornando também
mais eficiente e com performance através do levantamento de dados. Então, aqui um conceito só, né? Uma ferramenta para gestão humanizada, de novo, que as pessoas têm receio sobre, mas então o levantamento de dados é o que torna mais concreto, objetivo, a gente perde o lado humano na gestão de pessoas e no trabalho, não, é o contrário. Quanto mais eu puder fazer um levantamento assertivo de times, de equipes ou de alguns profissionais em específico nas suas diferenças, porque gestão personalizada é uma tendência também atualmente, no sentido funcional de pessoas, né, onde um colaborador vai responder mais a uma abordagem agressiva minha. Por que é importante eu conhecer cada um da minha equipe, né? Porque tem uma pessoa que vai responder super bem a uma abordagem mais agressiva, mais cobradora de resultados, enquanto que eu posso ter a mesma abordagem com uma pessoa com outro perfil, e ela vai ficar com vontade de ir embora da minha empresa, não vai ser funcional. Não vai acender a chama dela como vai acender a de uma outra pessoa, por exemplo. Então, o primeiro, quanto mais eu conhecer com quem eu estou conversando, com quem eu estou lidando, quem é essa pessoa que eu estou fazendo gestão, mais assertivo eu tendo a ser na minha gestão. Tá? E aqui é só um outro conceito também. É muito para que a gente possa tornar as pessoas mais eficientes, felizes, criativas, líderes, pioneiras, enfim, é o que a gente quiser levantar de dados para poder aprimorar a performance e o desenvolvimento dessas pessoas no trabalho. E com isso a gente consegue ser muito mais eficiente e estratégico na gestão de pessoas, na gestão geral, né, na verdade. Aqui são só alguns exemplos, tá? Onde a gente gosta de trazer, assim, a gente está super habituado a ver nas empresas, né? Dashboards ou planilhas de indicadores, muito geralmente orientado para a área comercial ou para a área de operação das empresas. O comercial geralmente é o coração, né? São as vendas, então é a primeira métrica que é levantada. E aqui são só exemplos para vocês terem uma ideia do que dá para levantar sobre pessoas, né? Em relação a pessoas. Então, eu posso fazer levantamento dos níveis de engajamento segmentados por áreas, para eu poder ver onde caiu o engajamento em determinada área, em determinada loja. Se eu faço essa métrica a cada 6 meses, eu consigo fazer, ou a cada 3 meses, cada vez mais as empresas estão fazendo um tempo mais curto, para fazer intervenções mais rápidas. Porque não é só pelo cuidado com pessoas, é porque isso é bom para pessoas e é bom para negócios. Tem um case da Best Buy americana, onde eles aumentavam os índices de engajamento em 0,3% a mais. Eles tinham um aumento significativo de venda, é uma métrica, tá, de engajamento, só para vocês terem uma ideia. Eles tinham um aumento de mais de $100 mil por loja de venda por mês, tá? Quando eles conseguiam ter um determinado índice de engajamento. Quando um CEO detecta isso, descobre sobre a importância de estar levantando esse dado, ele passa a querer essa mensuração a cada 3 meses. Porque as pessoas que estão mais engajadas são pessoas que estão querendo fazer mais pelo negócio, tá? Então, é porque é um elevador de resultados também, é capaz de obviamente, alavancar resultados, já que quem faz os resultados são as pessoas do negócio. O NPS, essa é uma métrica simples, fácil de poder estar levantando, que é o Employee Net Promoter Score, é o termo emprestado do NPS, do marketing, que é a satisfação dos clientes, que vocês devem conhecer. Então, esse aqui é a mesma métrica, só que para colaboradores, que é como que os colaboradores, né, tu vai rodar uma pesquisa, que é uma pergunta bem simples, e que um Google Docs pode fazer, tu nem precisa contratar e não tem custo, por exemplo, se tu quiser ter uma ideia de engajamento, né, tu vai estar perguntando de 0 a 10 o quanto que teus colaboradores indicariam essa empresa para um familiar ou para um amigo trabalhar, tá? E aí, se tu tem a maioria ali acima de 8, é bom, porque o teu engajamento, as pessoas estão bem conectadas. E se tu detecta respostas de 1 a 3, olha, temos um problema, precisamos cuidar do engajamento dessas pessoas a entender o que está acontecendo, tá? Ou mediano, enfim, aí se avalia resultados. Índices de resiliência por área-chave, quem são os nossos principais talentos em termos de perfil e performance, quem são os outliers, que são as pessoas fora da curva, esses são aqueles assim, aquele que mais vende na tua loja, aquele que tu não pode ficar sem, que tu tem que, na verdade, fazer projeto de intervenção para ele, é como que tu engaja ele cada vez mais, porque esse cara é o cara que a tua concorrência pode estar olhando para rantear e trazer para ele,
né? Então, como é que tu fideliza ele contigo se ele é alguém que para o teu negócio, para o teu micromundo, ele é fora da curva e tu não quer perder, de jeito nenhum. Então, tu precisa cuidar de projetos de engajamento desses profissionais. Velocidade de carreira, nas empresas dá para fazer quem está em processo de aceleração de carreira ou desaceleração, se preparando para aposentadoria, times sobrecarregados ou subaproveitados, quem está estressado e quem eventualmente está se sentindo que gostaria de ter mais demanda, está sentindo que tem mais gás para dar, quem são os melhores líderes e os piores, ou os colaboradores, né? No caso de vocês, que podem, pelos negócios de vocês, não ter tantas lideranças, e sim, vocês são a liderança, mas pensem nos colaboradores, mas para a gente saber, a partir de métricas, quem são os melhores. Métricas que nós definimos enquanto gestão. Não é o que eu acho que é o melhor e o que o meu sócio acha que é o melhor por percepção. Porque justamente o levantamento de dados é a saída da gente trabalhar na percepção sobre pessoas. Porque toda vez que a gente trabalha sobre a percepção, a gente está vulnerável a cometer injustiças com pessoas. Porque nós somos os mais racionais dos seres, dessas espécies, né, dos animais, nós somos os mais racionais, mas ainda assim extremamente vulneráveis aos nossos nós emocionais. Então, sim, a gente se identifica com pessoas mais por algumas outras questões que às vezes não têm a ver com o resultado, né? O nosso sócio se identifica com outras pessoas que não necessariamente têm a ver com o resultado, e aí a gente tem que cuidar para fazer uma gestão justa, que é pautada em fatos e dados, o máximo possível, tá? Para ser justo com pessoas e justo com o teu negócio e os resultados do teu negócio também. Só alguns exemplos para vocês, o importante não é a quantidade de dados, que às vezes a gente vê um monte de alternativa que tem, mas o mais importante é o que a gente faz com esses dados, como é que a gente transforma os dados que a gente levantou. E se aqui a gente olha, tem um dado que faria muito sentido estar levantando em relação às minhas pessoas, tu definir um dado que tem a ver com uma dor de vocês, né, ou com um problema que vocês têm de pessoas, tu vai trabalhar só com um, e aí tu faz o levantamento, detecta e faz projeto de intervenção. O que não dá é para não fazer projeto de intervenção. Então, pessoas ainda perguntam, né, o que tem de essencialmente humano na era digital, e eu coloco que, de novo, mesma coisa, né, vai caber às pessoas transformar os dados em resultados de valor. Eu brinco que robôs não têm soft skills, então, por enquanto, pelo menos, e nem tem previsão de ter, que são as competências comportamentais e habilidades socioemocionais, que é a inteligência humana, né, a inteligência emocional, que por enquanto só o ser humano tem. E a gente é que tem que conseguir, a partir do levantamento de dados, pensar em relação à cultura do meu negócio, o que a gente quer para o nosso negócio, né, o que a gente vai fazer com esses dados, como que a gente transforma em resultados de valor. Então, e também, daí é que eu minimizo a importância dos dados, porque eles são extremamente importantes, mas eles sozinhos não são quase nada. Então, é bem importante eu saber o que fazer com esses dados levantados, né? O que eu vou fazer em projeto de intervenção. Quando a gente junta, de fato, o levantamento de dados com a inteligência humana, que é quem tem know-how do seu negócio, dos seus objetivos, aí é que a gente fala em potência na gestão de pessoas, de fato. Tá? É quando a gente junta as duas inteligências, a humana e a artificial. E agora vou entrar mais em específico sobre soft skills, né? A transformação digital trouxe para a área de gestão de pessoas a possibilidade de quantificar comportamento e habilidades socioemocionais. Então, é fantástico poder contar com o levantamento de dados de algo que é tão subjetivo e sutil como as soft skills, né? Sutil, mas é a sutileza de um elefante. Eu brinco, porque é o que de fato faz a diferença no que é um talento. Sutil, porque antigamente a gente tinha que pelo menos passar trabalhando com uma pessoa 6 meses para poder ter uma ideia de quais seriam as principais competências comportamentais dela, como que ela iria se comportar, quais seriam os principais talentos. E hoje, numa aplicação de
5 minutos, 10 minutos, a gente consegue ter uma previsibilidade comportamental para poder ter uma ideia de onde, principalmente, essa pessoa tende a performar melhor, ou se ela vai ter correlação com uma posição de vendas ou com áreas comerciais, que eu imagino que é o que vocês mais lidam, também para poder ver se ela tem o perfil comportamental, que é o clássico de comercial de quem entrega performance, tá? A gente vai falar de perfil comportamental, que a pessoa certa no lugar certo, a resiliência, que é algo tão importante, e a liderança, que é a base da gestão estratégica, né? Então, é isso. E para vocês é bem importante estar pensando em como se desenvolver enquanto líderes, tendo em vista que existem dados que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão do seu líder, e não da organização. E eu acho esse dado extremamente interessante e sério, para a gente pensar quem é que pode estar pensando em pedir demissão da gente mesmo enquanto lideranças, né? Ou se é o contrário, se a gente, de fato, às vezes é o próprio líder que é o grande engajador e retentor de talentos. E acho que essa é a nossa missão de liderança. E por isso a nossa pauta de autoconhecimento se faz mais necessária ainda para reflexão e para evolução. E porque a partir de um olhar para dentro e de conhecer as nossas competências comportamentais, a gente consegue intervir nelas e ser mais assertivo a partir da gente enquanto líder para depois para o nosso time. Bom, sobre perfil comportamental, né, existe uma frase do Einstein que diz: todo mundo é um gênio, mas se você considerar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, vai passar a vida considerando ele um estúpido, né? Então, a gente tem que conhecer de pessoas e colocar o peixe para nadar, os esquilos para subir em árvore, que é onde eles vão performar mais rápido, eles têm as habilidades por natureza, o peixe tu bota na água, que é onde ele vai ter habilidade maior. Então, muitas vezes as pessoas são taxadas de incompetentes, quando na verdade elas estão mal alocadas. Então, eu preciso saber como alocar adequadamente as pessoas de acordo com os seus principais potenciais. Competências comportamentais são aptidões relacionadas a comportamento. Aqui são só alguns exemplos para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada. E a gente precisa cada vez mais encontrar o match ideal do cargo com o perfil comportamental. O cargo é onde a gente desenha o cargo, eu sei as expectativas, né? Onde eu tenho o Carlos, por exemplo, como um profissional externo de mercado, ou alguém de dentro da minha organização que eu gostaria de promover, alguém que eu estou pensando em contratar. Eu quero pensar aonde seria o mais inteligente de eu alocar o Carlos, porque é onde o Carlos performaria muito rápido. E aí eu faço a correlação do perfil dele, por exemplo. Opa, não vai pegar. Deixa eu ver se consigo voltar. Com vários cargos que eu tenho desenhado e que eu tenho, cada um tem o seu estilo comportamental de expectativa, e eu vejo que, por exemplo, desde para gerente de negócio ou para gerente comercial, é o que o Carlos tem mais perfil comportamental. E a tendência dele entrar e estar performando em 2 meses, se eu entregar treinamento técnico, né, de questões específicas de produto para ele, é de ele estar performando muito rápido. Agora, quando eu não tenho essa previsibilidade, eu não vi, eu corro sim o risco de estar contratando o Carlos como SDR, que é pré-vendas, tá? E gerente de produto também, por exemplo, que é o que eu não poderia fazer em gestão de pessoas, e nem com o Carlos e nem comigo, porque é o meu negócio que vai sofrer alocando essa pessoa de maneira inadequada, né? Então, como que eu consigo saber exatamente o que eu quero e onde é que eu posso alocar um colaborador para que vai me trazer dados, insumos de que sim, ele tem as competências para ter mais performance nessa posição. Aí aqui, ó, aqui cada uma dessa ponta dessa teia é como se fosse uma competência. É que a gente vê que as expectativas do cargo, que em primeiro lugar, esse é o nosso tema de casa também enquanto líder. Muitas vezes a gente está buscando um profissional que a gente não sabe nem exatamente que competências a gente gostaria de prioridade desse profissional. E esse é o primeiro tema de casa que eu já passo para vocês, para quem ainda não tem. É ter isso bem desenhado. O que é a nossa prioridade aqui? Eu quero uma pessoa que prioritariamente tenha isso, isso, isso. Não dá para querer tudo também de um profissional, né? Nenhum de nós tem tudo. Todos nós temos algumas características mais, que são nossos talentos, e outras menos. Algumas coisas que a gente vai performar muito melhor e outras menos. Então, o que é prioridade para essa posição?
Eu já tive pessoas aqui que passaram na minha empresa, os melhores que eu já tive, características eles tinham, em termos de comportamento. Tu desenha no sistema essas características, né? Coloca no sistema e ele faz a correlação depois com a aplicação de eventuais candidatos que tu tem. E toda vez que eu estou lidando com um match de 90% até 80% de correlação, as chances de sucesso desse profissional o mais rápido possível são muito altas, tá? Porque ele já tem as competências que o cargo requer. E aqui é por que eu não posso contratar uma pessoa que tem o perfil oposto do que eu estou buscando, porque aqui é o que o cargo requer, e essa pessoa, ela tem o perfil oposto que o cargo requer, ela tem 26% de correlação, que é esse pouco aqui. Então, primeiro lugar, que essa pessoa não vai ter condições de performance, ela não vai performar, e segundo, que é o que é mais bonito de propósito, de cuidado com pessoas também, é que eu vou estar, essa pessoa, toda vez que a gente é exigido a fazer atividades que não tem nada a ver com o nosso perfil comportamental, a gente entra num índice de sofrimento muito grande, né? Requer muito esforço, é muito custo emocional e conexão com o nosso não potencial, porque toda a nossa chama da felicidade no trabalho, ela é assim, ela tem o potencial de acender mais quando a gente se sente com condições de performance, todos nós, e os nossos colaboradores também. Quando eu exponho um profissional a uma posição dessas, de desconexão em relação ao que o cargo quer e a pessoa tem para entregar para a natureza, eu não estou expondo essa pessoa a poder performar bem e elevar os índices dela de felicidade no trabalho e de sucesso para a minha empresa também, obviamente, porque eu estou com a expectativa que esse profissional me entregue resultado, mas ele não vai conseguir te entregar. E ele está subaproveitado, porque justamente o que ele tem por natureza de potencial, que é o que seria aqui do verde, eu não vou estar aproveitando, né? Eu não vou estar colocando luz. E a filosofia toda, quando a gente trabalha com gestão comportamental e olha e faz o levantamento de análise de perfil para levantar as principais competências, é justamente olhar na abundância. É como que eu utilizo o que esse profissional mais tem de potencial já. Porque ele já conhece, ele já sabe usar isso. É muito mais fácil eu potencializar o que ele já tem do que eu desenvolver o que ele não tem em termos de competências comportamentais. E aí eu posso fazer também, ó, eu estou com um cargo de gerente comercial de varejo, por exemplo, eu estou com alguns candidatos de mercado que eu estou mapeando para ver qual é o melhor, gostei de alguns, enfim, e vou correlacionar com o cargo, para já antes de perder tempo em muitas entrevistas, eu poder ver quem vai ter o potencial comportamental de me atender, principalmente. E aí eu já vejo em termos percentuais, ante a expectativa e o desenho de cargo que eu fiz de competências comportamentais, qual deles vai poder me atender melhor e em que aspectos. Então, eu consigo ter um ranking e já sei que, por exemplo, esses que têm de 46% ou 27%, eu nem vou levar adiante, não vale a pena eu conhecer, porque essas pessoas não vão ter potencial de performance dentro da minha organização para este cargo que eu estou querendo, porque tu customiza e tu desenha as principais competências, tá? Já tem dentro da plataforma alguns casos que são, cargos, desculpa, que são os mais utilizados no mercado. Então, tem muitas empresas que já usam esses cargos, que são os mais utilizados no mercado, e é super funcional para elas. É só para, como, por exemplo, cargos comerciais, tanto comercial técnico quanto comercial mais agressivo, tá? Mais de varejo, assim, né? Tende a ser mais agressivo, precisa ser um pouco mais agressivo, no sentido da agressividade da busca por resultados, não da agressividade pejorativa, mas a da busca por resultados, principalmente, porque tem perfis muito mais agressivos na busca de resultados e tem perfis extremamente diplomáticos. Os diplomáticos são aqueles que vão ter muita dificuldade, eles têm vergonha, têm receio de, por exemplo, pedir a venda. E aí, fulano, tá com um pedidão na rua, o que falta para a gente fechar negócio? Então, ele se constrange, ele fica esperando o cliente, porque ele é diplomático demais, porque essa é a essência da natureza dele, enfim, tá? Só para trazer alguns exemplos práticos para vocês. E também para que a gente possa fazer gestão personalizada, né? Que é uma tendência, que é a gente poder estar trabalhando na consolidação da relação. A gente, às vezes, não sabe muito bem como manusear determinados colaboradores, né? Como fazer gestão deles, na verdade. Como que eu consigo abordar cada um de acordo com o seu perfil comportamental? Por quê? Porque as pessoas são motivadas por questões diferentes em relação ao seu
perfil comportamental. Por mais que tu vai ter uma gestão e uma política para os teus 10, 5 colaboradores, que é a mesma da empresa, obviamente, mas quanto mais tu conhecer de cada um deles, quanto tu quer envolver eles sobre algum aspecto, tu consegue falar muito mais na linguagem deles. Tem gente que é mais movida por estabilidade, por um salário fixo, tem gente que é mais movida por variável, por agressividade, como eu coloquei para vocês no exemplo de abordagem. Então, eu aprendo, tem gente que é mais dependente de direcionamentos, que precisa mais de feedbacks, tem gente que não gosta, que gosta de trabalhar livre de amarras e gosta de ser muito independente. Então, como que eu entendo esses perfis versus o meu enquanto líder? Então, tu correlaciona o teu perfil com o de cada um dos teus colaboradores para aprender a fazer gestão de cada um deles. É muito interessante, muito legal para as lideranças. Super aproveitam. A gente chama que é um relatório de consolidação da relação, porque ele faz esse líder entender por que aquele colaborador reage, em primeiro lugar, daquela forma, né? E qual é o estilo dele, como é que rege a mente dele, né? E versus como é que a minha é regida também. E ali eu consigo ver a integração, ó, de um perfil de um líder versus o seu liderado. E também para a gente entender, muitas vezes as lideranças querem contratar pessoas parecidas com ela, né? A nossa tendência enquanto ser humano é se encantar nas entrevistas por pessoas parecidas com a gente. No entanto, às vezes o que tu está precisando é o perfil oposto ao teu. E como que tu tem clareza que tu precisa do perfil oposto ao teu? Né? E como tu consegue intervir, de fato, entender que não, né, para essa posição vai ser interessante eu contratar alguém que seja diferente de mim, que me complemente por completo em questões comportamentais, porque vai ser útil para o negócio. Porque essas características aqui, por exemplo, eu já tenho para dar para o negócio. Eu preciso de alguém que venha e me complemente aqui, ou que seja mais técnico que eu. Ou eu não sou orientado para pessoas, eu não gosto de ficar fazendo gestão de pessoas, eu não gosto de mover pessoas. Então, talvez seja interessante tu ter alguém junto contigo na gestão que te ajude a poder fazer esse tema de casa que venha a te complementar nesse ponto. E assim, sobre todos os pontos, tá? Ou que seja mais orientado a um operacional, seja melhor em planilhas, né? Aqui eu gosto de trazer essa frase do economista, do Adam Smith, mais porque, assim como para mercado, né, a gente tem que pensar sobre o que é interessante para as pessoas e para o nosso cliente, né? Sair do nosso próprio umbigo e poder olhar para o outro, para os colaboradores funciona da mesma forma. Eu preciso olhar quem é aquele indivíduo, entender de que forma eu vou mover ele, de acordo com os motivadores dele, né? É aí que tu vai mover pessoas de fato. É quando tu falar sobre os interesses dele, conseguir conciliar os interesses dele com os interesses do negócio também e da tua gestão, obviamente. E é possível fazer compatibilidade com competências também, onde eu defino, por exemplo, as 7 principais que eu gostaria para a minha área de vendas ou para todo o nosso negócio, e eu correlaciono as pessoas, cada um dos meus colaboradores, para poder entender como é que eles estão nessas 7 competências que eu entendi que são primordiais para nós e para o nosso negócio, ou para a nossa área comercial, ou para a área de operações, enfim. Não importa, né? Isso dá para fazer estudos do que a gente quiser. Se a gente quiser só focar numa área, só focar numa pessoa, num colaborador só, dá para a gente levantar perfil, ver como é que está o perfil dele, ver o que daria para a gente desenvolver versus a posição que ele está. Não dá para trabalhar desde um colaborador até 1000, para vocês terem uma ideia. É muito amplo, tá? Se aplica a todos os tipos e tamanhos de negócio, como uma equipe de 3, por exemplo, pequenininho. E onde eu vejo onde é que eles estão deixando mais a desejar. Ó, no autocontrole e na capacidade de negociação, aqui eu já sei que por média, né, ele traz a média ali, é o que eles tendem a ter mais dificuldade, e ainda assim a Aline, por exemplo, né, a Mariana está baixando a média da Aline, quando eu tenho um time pequeno, eu consigo ver de maneira bem personalizada o que cada um deles precisaria desenvolver em termos de competências comportamentais. Aqui só um case para vocês verem o quanto que isso é real, né? A gente estava com um cliente do ramo de tecnologia, de telecomunicações, estava com uma série de dificuldades em relação às lideranças dele, né? Que não estavam aderindo a todo novo momento que a empresa precisava e da inovação que a empresa estava sendo demandada pelos conselheiros que ela precisava fazer. E aí a gente foi para esse gestor, né?
Então, vamos traz, vamos desenhar qual é o perfil que tu gostaria que teus líderes tivessem ante esse novo cenário, as mudanças que precisa, o que seria a tua expectativa? Como é que tu quer desenhar esse estilo comportamental pensando nos 4 eixos principais, né, que aqui são só características diferentes, né, alto ou baixo, cada um de nós tem algum desses índices. E ele traz esse desenho. Então, ele gostaria de alguém iniciador, competitivo, orientado a desafios, orientado a resultados, direto, objetivo, assertivo, que fosse também persuasivo, amistoso, influente, bastante comunicativo, móvel, alerta, orientado à mudança, né, ao baixo, né, e que aqui fosse uma pessoa perfeccionista, mas nem tanto, não tão alto também, que tivesse em alguma medida alguma independência. Tá bem, esse é o desenho da tua expectativa. Agora vamos partir para o projeto para mapear as lideranças que tu já tens, né? Porque primeiro a gente tem que ver o que a gente já tem, para ver como é que a gente desenvolve, para ter uma tomada de primeiro para entender por que não estão dando conta da expectativa que teria, né? E para depois ver projetos de intervenção, o que a gente faz com essas pessoas. E aí ele encontra um cenário completamente oposto ao perfil que ele desenhou. Encontra isso aqui, a média do grupo real, né? Ele encontra um perfil diplomático, de risco baixo, mas bastante diplomático, não agressivo, um perfil mais introvertido, mais técnico, de aprofundamento de conteúdo bem técnico, que gosta de trabalhar sozinho e não em grupos, pessoas mais ligadas à estabilidade, a uma área extremamente técnica também, né, e aqui o autocontrole, um autocontrole mais alto. E esse último aqui, que é o equilíbrio de energia, vou sintetizar para vocês, mas o que ele está sinalizando ali é que esse grupo está estressado, que é algo que dá para ver se esse grupo está se sentindo estressado ou subaproveitado. Naturalmente está estressado porque o perfil que essa liderança quer desses, né, gerentes intermediários para esse momento de mudança da empresa é completamente o oposto que esses gerentes têm para entregar. No entanto, eles estão, em alguma medida, colocando esforço, que está estressando para poder desenvolver, né? Só que, claro, a partir daqui a gente faz todo um estudo, vê como conduzir, como fazer, a gente não é o caso de tirar as lideranças e substituí-las, alguns sim, outros a gente vai capacitar, vai treinar, tem muita gente aqui que tem um conhecimento técnico interessante para a gente, né, e que quer se desenvolver, que tem uma adesão cultural muito grande. Estou querendo dizer com isso que a gente, obviamente, não toma decisões só pautadas em perfil comportamental, mas ele nos ajuda muito no entendimento de questões e na gestão de pessoas também. Aí que eu só vou mostrar para vocês, para a gente fechar um videozinho, que fala sobre o endosso, né, da importância realmente das questões comportamentais. Muitos de vocês já até devem ter visto, é um vídeo disponível no YouTube. Ele pega um trechinho de conteúdo daquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Vou rodar aqui para vocês. A verdade é que a felicidade traz o sucesso. Isso é algo tão distante da nossa realidade que até os alunos de Harvard, provavelmente a melhor universidade do mundo, tiveram problemas para entender, o que fez com que o curso de Psicologia Positiva se tornasse o curso mais concorrido da história da universidade. Daí nasceu o Jeito Harvard de Ser Feliz, onde o autor Shawn Achor, que diga-se de passagem, tem uma das palestras mais visualizadas do TED Talks, mostra os resultados do seu estudo com mais de 1.600 alunos para entender as características que nos levam ao sucesso. E ele passa o livro inteiro provando que felicidade vem antes do sucesso. Nas suas próprias palavras, se conseguirmos que alguém aumente os seus níveis de otimismo, ou aprofunde a sua conexão social, ou aumente a sua felicidade, todos os resultados em negócios e educação melhoram drasticamente. Foi observando esse padrão de comportamento que uma empresa de seguros chamada MetLife decidiu contratar parte dos seus funcionários com um critério principal, o nível de otimismo que eles apresentavam, mesmo que eles tivessem ido muito mal no teste de aptidão da empresa. No final de um ano, o grupo contratado pelo seu otimismo superou as vendas dos funcionários contratados pelos métodos convencionais em 19%, no final do segundo ano, em 57%. É difícil de acreditar, mas Shawn Achor explica. Só podemos prever 25% do sucesso de um funcionário no trabalho pela sua inteligência e suas habilidades técnicas. Os outros 75% são previstos por 3 categorias gerais: o otimismo, que é a crença de que o seu comportamento é importante em frente aos desafios; sua conexão social, que é o quão profundos e amplos são os seus relacionamentos sociais; e a maneira como você lida com o estresse.
Beleza, que é mais para ilustrar para vocês, né, o que que faz com que uma gigante como uma MetLife mude completamente seu processo de contratação de pessoas e saia dos métodos convencionais de contratação para contratar pelo otimismo, que atualmente é possível de mensurar. E quando eles detectam ao final do segundo ano, eles tiveram desses profissionais de vendas que eles contrataram por questões de competências comportamentais 57% a mais de vendas. Então, a partir daí, eles passam, de fato, a contratar muito mais por questões comportamentais do que necessariamente pelas habilidades de currículo, né? Ou até por experiência das pessoas, que às vezes quer dizer e às vezes não quer dizer nada. E aqui, só para fechar para vocês sobre o porquê da importância, né, de vocês, enquanto gestores de negócio, estarem trabalhando sobre isso. 100% dos clientes são pessoas, os funcionários, nossos funcionários são pessoas, então, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende também de negócio. Essa é a crucialidade disso. Gente, muito obrigada pela escuta de vocês. Fico à disposição para se vocês tiverem alguma pergunta. Fiquem à vontade. Para quem tiver perguntas e não quiser abrir o áudio, pode mandar no chat, né? E também, Carolina, eu acho que era legal que a gente explicasse um pouquinho sobre a plataforma PDA, né? Sobre a gente teve alguns questionamentos em relação ao PDA. Então, se você Tá. puder dar uma breve explicação. Claro, pode deixar. Bom, o PDA é uma ferramenta de análise de perfil comportamental, tá? Que é a ferramenta que a gente trabalha. Ela é uma ferramenta que traz um levantamento com 90% de assertividade sobre o perfil comportamental, sobre as competências comportamentais de um profissional. Então, como é que funciona na prática? Assim, tu envia um link, ele nada mais é do que uma tecnologia. A gente não é habituado a ver tecnologia de pessoas, a gente é habituado a ver tecnologia nos mais variados âmbitos da nossa vida e ainda não se familiarizou tanto com tecnologia sobre pessoas. E ela é isso, né? É muito incrível, porque tu manda um link de preenchimento, a pessoa faz um preenchimento simples, que ela leva uma média de 10 a 20 minutos, para vocês terem uma ideia, assim, do tempo de preenchimento, e ele vai, a partir do preenchimento dessa pessoa, tá traçando o perfil comportamental dessa pessoa e entrega um relatório de uma média de 20 páginas, tá? Trazendo as principais competências comportamentais desse profissional. Tudo é gerado, o relatório, a partir do momento que a pessoa preencheu, tu recebe um e-mail, que o relatório dela está pronto para ser gerado, e tu pode gerar. Se tu tem, por exemplo, né, dentro da tua plataforma, tu pode contratar 5 créditos, se tu quiser, 10 créditos, se tu quiser, que cada crédito é uma aplicação de uma pessoa, tá? Dizer que eu quero contratar, quero mapear, conhecer meu time interno, quero fazer 5 aplicações e tem aí no processo seletivo. Tá, pode contratar 5 ou 10, mas a partir de 10 a gente abre a própria conta. E aí a gente ajuda vocês a desenhar, por exemplo, cargos comerciais, já tem na plataforma 2, que são os mais utilizados no mercado. Então, vocês já vão escolher quais daqueles ali que vocês querem correlacionar, pega o perfil do candidato e correlaciona. E vê exatamente com o que esse candidato teria de adesão comportamental ao que tu quer para essa posição, né? Ou o que eventualmente não teria, para tu ver se tu está disposto a treinar ou a capacitar, né? E o que eu ia dizer mais sobre um outro ponto da análise de perfil que é interessante para vocês também, tanto para tu poder fazer essa correlação, quanto para tu poder entregar autoconhecimento para as pessoas do teu time também, para ti e para as pessoas do teu time. Então, a análise de perfil vai trazer um relatório completo sobre competências comportamentais, para ver, dar insight sobre onde é que a gente poderia estar se alocando melhor, como que eu posso aproveitar melhor os talentos que eu já tenho, olhando para o meu time. Eu posso tirar um relatório de tendências grupais, que é todo o meu time, por exemplo, as 5 pessoas que trabalham comigo, as 10 pessoas que trabalham comigo, 15, enfim, né? Quantos vocês considerarem pertinente, para ver a complementariedade dessas pessoas, para ver os principais talentos dessas pessoas, vai trazer, e mais, né? Não precisa ser psicólogo para manusear a ferramenta, tá? É uma linguagem muito simples, tá? Muito simples, em que qualquer pessoa que for ler o relatório vai compreender sobre as principais competências que está trazendo, sabe?
Vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se... Carolina, aqui é Oi. Roberta, eu sou gerente executiva, estou gerente executiva do Núcleo Catarinense, e é Oi, Roberta. importante falar para o nosso público, para os nossos lojistas, que há uma negociação com a plataforma, no caso do NCD, em que os lojistas teriam acesso ilimitado né, à possibilidade de análises. E aí, dentro desse pacote, e claro, vai depender de quão importante, quão relevante os lojistas entendam que essa plataforma é a partir da tua explicação. Então, a gente tendo um número razoável de lojistas interessados, né, que indiquem para a gente, ó, eu estou interessado e eu acho que eu uso aqui pela minha expertise, vou usar em torno de 30 aí nos próximos 12 meses, e como a Carolina falou, tanto para contratação, quanto para análise de equipe, quanto para autoanálise, enfim, né, aí vocês vão avaliar se vale e vale para quem, então quantos vocês vão usar. Então, dentro da negociação que o NCD está fazendo com a plataforma PDA, que vai trazer todas essas análises que a Carolina falou ali, né, dos gráficos, quão aderente é uma pessoa a um cargo, ou quão compatível uma pessoa é em relação à outra, tudo isso o PDA traz, são resultados do PDA, né? E aí vocês vão ter acesso ilimitado e vai ter também uma sensibilização de 4 horas, que também está negociado, Carolina, em que vai ser mostrado exatamente isso, como aplicar, quando vir o resultado, como fazer o cruzamento, e também, né, nós fechando esse pacote, vai ter um curso de 16 horas para formação de analistas em PDA, são pessoas que vão se tornar especialistas e vão conseguir desvendar todos os cruzamentos possíveis e todas as análises possíveis que esse material vai dar, e que aí vai custar em torno de R$ 165 por loja, né, a cada turma de 10 pessoas. Então, tendo 10 pessoas, fecha uma turma 1.650, cada loja vai pagar 165 para o seu colaborador ou para si mesmo se tornar um analista. Só para esclarecer aqui a quantas anda a nossa negociação, Carolina. Perfeito, Roberto. Achei excelente, assim, trazer claro para eles e poder mostrar essa iniciativa de vocês também e esse olhar. E endossar que eu tenho certeza que esse seria um grande facilitador na gestão de pessoas de vocês. A seara do negócio de vocês, de pessoas, ela é algo muito importante. E que a gente precisa se munir de facilitadores para a nossa gestão de pessoas. Vocês, enquanto gestores, vocês já têm que fazer a gestão do negócio como um todo. São muitas frentes que a gente já tem que cuidar. Então, se tu puder, através de um ferramental e de tecnologia, né, poder se munir e poder ser mais assertivo na tua gestão de pessoas, nossa, é um grande facilitador, porque poupa muito tempo e investimento de recursos, que na verdade às vezes são custos e não são investimentos, né? Esse é um investimento. E às vezes a gente está dedicando muito tempo para algo que não tem necessidade. E com a ferramenta tu consegue ver com assertividade e também mapeando o teu time, né? Muitas vezes não precisam se assustar, mas então eu vou mapear e vou correlacionar, eu adoro fulano, ele não vai ter correlação. Não, ele vai ter correlação com o perfil, e o que tu vai ver e ajudar ele é justamente qual seria o ponto que ele poderia performar melhor, como, por exemplo, se tu gostaria que ele fosse mais arrojado, mais assertivo. E aí tu vai devolver isso para ele, né, a partir do curso que a Roberta falou que vocês podem fazer, ou a gente pode ajudar vocês também a fazer todas essas correlações para quem, enfim, não se dispor a fazer o curso, não tem problema, a gente traz um auxílio. Eu só convido vocês para essa aula de 4 horas, que a gente pode dividir em 2 e 2 também, para não ser muito cansativo, que já vai dar um panorama geral bem interessante para vocês, para que vocês mesmos sejam agentes de poder estar usando. Mesmo assim, vocês vão poder contar com o nosso suporte para qualquer questão, preenchimento na plataforma, enfim, tá, Carolina, não estou conseguindo processar, ou, enfim, não entendi esse resultado. Tá, a gente vai ajudar vocês a poder fazer essas leituras e poder ensinar a fazer essa correlação de dados também, que vai ser um grande facilitador. E a partir do momento que tu mapeia alguém da tua equipe, né, e tu vê, ele tem 70% de adesão. O que é esse 30%? 75% de adesão é uma pessoa que a gente já recomenda estar na posição, né? A gente não, eu brinco, a gente não precisa estar no mundo de Alice, ser 90%, 100%. Isso nem existe muitas vezes, não muitas posições. Mas o que a gente não pode trabalhar é estar com 20% de correlação ou 30%. Porque aí tu tá rasgando dinheiro e ninguém aqui quer, né, tá perdendo o seu tempo e seu dinheiro. Então,
como que eu, a partir de uma pessoa que tem 70% de correlação, eu consigo ainda trabalhar nos 30%. Primeiro eu preciso saber qual é esse 30%, que competência comportamental eu estou falando, para eu ajudar essa pessoa a potencializar este ponto. Porque quando ela potencializar esse ponto, melhor ainda ela vai performar. E muitas vezes tem pessoas que uma simples consciência sobre, nossa, é esse ponto mesmo, esse ponto é bem importante para a minha posição. Faz totalmente sentido, eu entendi. Tem gente, isso depende de pessoa para pessoa, tá? Tem muita gente que com esse insight já consegue estar agindo em prol desse desenvolvimento, buscando leituras, podcasts, informações, ou um próprio desenvolvimento de coaching, de terapia, o que cada um acreditar que é funcional para si, ou feedback do próprio gestor, de vocês mesmos, para poder estar agindo e desenvolvendo com esse profissional que não requer investimento externo, e é algo que é, sim, muito funcional, pode ser funcional. E vão ter pessoas que vão precisar, talvez, de um recurso mais externo para desenvolver aquele ponto em específico. Mas o que não pode acontecer é essas pessoas não ter respostas, e nem vocês, enquanto gestores, sobre o que seria o ponto principal desse profissional para desenvolver. Isso para os que já estão mal alocados. Fora o que vocês vão passar a contratar, que já vão estar com o perfil adequado que vocês buscam, né? Carolina, só para reforçar, a gente está colocando agora aqui no chat o link para os lojistas que têm interesse na plataforma PDA, depois a gente vai mandar também individualmente, né? E aí Boa. a gente, para encerrar, para não nos alongarmos muito também, a gente tem um questionamento aqui de uma das participantes, que é a Fernanda, e ela pergunta se você acha que é legal dividir essas informações com o grupo, com a equipe, por exemplo, o resultado ser dividido das avaliações, ser dividido com a equipe e com as pessoas específicas. Sim, super sugerimos isso, tá? Gestão de transparência, e vocês não imaginam, as pessoas amam receber a sua análise de perfil. Toda vez que tu entrega, o teu colaborador vai ficar grato em primeiro lugar, porque ele adora, é visto como um presente, porque ele leva uma série de reflexões, ele se identifica, ele aprende a dizer quais são as principais competências dele de fato, e aprende a ter reflexões sobre quais, eventualmente, ele não são gaps para ele teria que desenvolver. E nas empresas, para vocês terem uma ideia, os times compartilham os seus perfis, mostram quais são as principais diferenças, né? Ó, o fulano tem essa competência que é mais alta, já essa pessoa te complementa porque ela tem o perfil oposto, ela é mais técnica, tem mais facilidade com isso. Então, inclusive com o time a gente faz devolutivo, dá para fazer devolutivo em grupo, tá? E que quem vem para a formação, por exemplo, essa que a Roberta citou de 16 horas, tem condições de, por exemplo, conduzir uma devolutiva em grupo com todo o time, tá? Ou a gente pode combinar também uma condução mais rápida, assim, com o time de vocês também, e uma devolutiva em grupo, que dá para trazer a devolutiva, entregar os relatórios individuais, cada um entende o seu perfil, e tu consegue mostrar o relatório do grupo também, que a plataforma é capaz de gerar, né? Então, tu mostra para todo o grupo e torna bem transparente, assim. É um grande facilitador, inclusive, das relações de trabalho, para entender por que cada um age, como aproveitar melhor a complementariedade de perfis, ao invés da gente ficar querendo, ou das pessoas do nosso time, ficar querendo que todo mundo seja igual. Não, a riqueza é a complementariedade, tá? E sim, só fechando o que a Roberta trouxe, é importante que vocês tenham mais ou menos uma previsibilidade para estar imputando ali do que vocês usariam no período de um ano, tá? Porque é uma contratação anual. Então, seria importante pensar mais ou menos quantas vagas vocês abriram no último ano, o que vocês avaliariam de candidato, quantas pessoas têm para poder ter esse dimensionamento, tá? É importante também esclarecer aos participantes que hoje, se vocês contratarem individualmente, né, uma análise PDA deve ficar entre 180 a 300 e poucos reais, tá? E através desse pacote que o NCD está estudando fazer, né? E claro, quem vai dizer são vocês, se é relevante ou não, vocês pagariam 50 reais, né? O NCD, que seria só um custo interno do NCD de manutenção desse serviço, né? Porque vai ser pelo NCD que a gente vai fazer essa ponte, enfim. Então, ficaria realmente bem em conta. A gente realmente precisa, eu vou pedir a vocês que encarecidamente respondam ali. A gente vai colocar em cada grupo de WhatsApp das regionais, né? O ncd.com.br/PDA, tá? Esse é o link.
e responder, não dá 2 minutos para responder. E aí também aqui uma consideração, né, que a Lied fez, parabéns pessoal, acredito que de alguma forma deveríamos pensar em trazer um conteúdo como esse, porém direcionado para os nossos colaboradores também entender como podem melhorar a performance. Essa é a aplicação do PDA, Lied. É exatamente a partir, né, de você entender que existe uma plataforma em que você vai fazer os seus colaboradores responderem e terem esses dados, é que você vai conseguir dar essas devolutivas também. Né, Carolina? Errei alguma coisa? Tudo certo? Não, tá certíssimo. Essa é uma entrega, através disso que dá para fazer uma entrega também para a tua equipe nessa consciência. Perfeito. Uhum, excelente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero também muitíssimo que vocês respondam, né, ao formulário lá, para a gente direcionar essa ação e definir ou não pela contratação aí dessa parceria com a PDA. Carolina, muitíssimo obrigada. Interrompi aqui. Termina você, Shayla. Obrigada, querida. Imagina, obrigada, Roberto. Temos, Carolina, antes de encerrar, 2 perguntas. A Fernanda perguntou se as avaliações são anuais ou semestrais. E aproveitando, a gente também já colocou o link do Opina, que é uma ferramenta muito importante para a gente avaliar e aprimorar o insights, né? Então, fica o recadinho, enquanto a Carolina responde rapidinho, Carolina, para a gente não se estender muito. Não, maravilha. Realmente, pessoal, é um baita benefício, até só comentando o que a Roberta trouxe no quesito valores, tá? Que a NCD está trazendo para vocês. Acho que vale a pena pensar. E sobre as avaliações, tá? Elas são anuais, tá? Tu vai pensar anualmente, porque um relatório de PDA é válido no período de 1 ano. Então, por exemplo, para o teu time interno, tu não precisaria estar fazendo uma reaplicação no período menor do que 1 ano, tá? A não ser que seja uma pessoa que passou por um desenvolvimento muito forte, um grande investimento. Mas, se não, cada análise de perfil é válida no período aproximado por 1 ano. Tá? Tu só vai ter que, obviamente, por isso que tu precisa dimensionar a quantidade de pessoas que tu mapearia no teu time, que tu já tem, e mais ou menos dimensionar os 2, 3 candidatos por vaga, que seria interessante tu avaliar pensando nas tuas vagas que tu teve no último ano. Mas para o teu time interno é uma aplicação nesse ano, tá? Não precisa mais que isso. Obrigada, gente. Mais uma vez, Escuta de obrigada. vocês. Obrigada a todo mundo que participou desse insight. Responda o formulário do PDA para quem tiver interesse, responda, opina e até o próximo. Tchau, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Até mais.